Psicovoz no ar, Psicovoz pra escutar. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Psicovoz. O sofrimento emocional não depende apenas da biologia. Na verdade, muitas vezes o ambiente também interfere. Quando nós temos as nossas emoções invalidadas, isso pode aumentar e até intensificar o adoecimento mental. Eu vou ler porque ela é uma super profissional. Camila Mendonça, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurociência, também atende na terapia comportamental dialética e, além disso, é supervisora clínica. Seja bem-vinda, Camila. Ai, obrigada pelo convite. Prazer A ter gente você que aqui. agradece você ter aceitado estar com a gente nesse dia gravando. E temos muito a conversar Nossa hoje. experiência clínica, não sei vocês, mas eu observo muito o quanto que as pessoas muitas vezes chegam na psicoterapia tendo a primeira experiência de um relacionamento saudável, que é quando eles se deparam com acolhimento, é quando eles se deparam com escuta, é quando eles se deparam com um ambiente que não vai julgar, quando eles se deparam também com o quanto que eles não são... Como que eu posso explicar? O quanto que eles podem falar sobre as emoções e como que eles estão lidando com essas emoções sem serem reprimidos ou no sentido de, você é dramático, isso não faz sentido, por que que você agiu assim? Será que você não está sendo impulsivo? Então, quando a gente pensa no ambiente em que a pessoa está inserida, é muito mais fácil a gente olhar para a pessoa e falar, olha, o que há de errado com essa pessoa? Né? Por que que essa pessoa está agindo e se comportando dessa forma em determinados ambientes? Mas é muito mais complexo quando a gente para e olha e pensa como que esse ambiente tem contribuído para o desenvolvimento de crenças mais funcionais, para o desenvolvimento da autoestima dessa pessoa, crenças mesmo de valor, assim, né? De tá tudo bem você chegar num lugar e pedir um espaço, enfim, um tempo para você respirar, para você se regular. Você não precisa agir na impulsividade, você não precisa ser agressiva, alterar a voz. Então, tudo isso enfim, é um ambiente que molda muito os comportamentos das pessoas. Nossa, isso que você tá dizendo é muito perceptível na clínica. E imagino que com você também aconteça, Nath, porque tem alguns pacientes, quando chegam pela primeira vez, eles precisam, às vezes eu percebo que eu preciso ensinar o paciente como fazer uma terapia. Porque às vezes ele fica, não sei se eu falo isso, não sei o que você vai pensar se eu falar isso. Então você percebe como que essa pessoa é vista no ambiente onde ela vive. Que às vezes, isso que você disse é muito real, que às vezes a primeira experiência de ser ouvido é num ambiente terapêutico. Sim, clínico, né? Uhum. E assim, muitas famílias, eu também atendo adolescentes, crianças, às vezes as famílias me questionam, mas você é muito boazinha. Mas você tem que ser mais firme com a pessoa, né? Com a criança, com o adolescente, ou às vezes até o adulto estranha a forma como a gente valida essas pessoas, né? O paciente. E é muito importante a gente dizer que validar não é aceitar o comportamento daquela pessoa e enfim, achar certo, nunca questionar. Validar eu entendo, eu sei o que se passa com essa emoção, é totalmente comum que você sinta essa emoção, mas a gente precisa entender o que está por trás do comportamento. Como que a gente pode te ajudar ou como que a gente pode pensar em estratégias e habilidades para que você consiga lidar com esse sentimento, com essa emoção, de uma forma mais adaptativa e funcional. Então, primeiro, a validação está nisso. Pode trazer, me diga, nomeie essa emoção, fale sobre como que você agiu, qual estratégia que você usou. Por mais disfuncional que seja, traga, a gente vai te acolher, a gente vai te ouvir, não vai ter o julgamento do que eu penso, né? Porque é isso, às vezes a gente tem que fazer um exercício também de entender, calma, deixa eu respirar, né? Deixa eu entender qual que é o meu espaço clínico para também não usar de um questionamento enviesado. Né, de eu também não agir na impulsividade com essa pessoa. Então, vamos entender o que está por trás desse comportamento.
Sim, eu acho que muitas vezes esse nosso lugar de precisamos refletir vem quando a dor do outro bate de frente com uma dor nossa. Então, eu brinco que é o ônus da psicologia, porque às vezes a história de alguém vai atravessar a sua história e você precisa tomar muito cuidado quando isso acontece. Então, eu percebo que isso acontece muito mais Sim. quando as histórias são parecidas, quando talvez seja uma dor que você esteja passando naquele momento e que você agiria totalmente de uma forma diferente, por impulsividade, e você precisa respirar, se acalmar e olhar por um outro ângulo que faça mais sentido e interpretar isso pela dor e pelo olhar do outro, não pelo seu olhar. Então, por mais que às vezes você possa achar as outras pessoas, nossa, que problema pequeno, só isso, tem gente muito pior. Não é, se o outro, se machuca o outro, é porque deve ser levado em consideração. A gente precisa olhar a dor do outro com o olhar dele, não com o nosso olhar. E as crenças que essa pessoa desenvolve, né? Então, assim, você é dramática, você é custosa, você é difícil de lidar. E quais crenças que essa pessoa desenvolve? Eu não posso me expressar, eu não deveria estar sentindo isso. Então, se eu construo uma estrutura de pensamento de que eu não devo sentir isso, então eu vou usar da fuga emocional. Então, qual que é a consequência da fuga emocional? Eu vou desenvolver comportamentos compensatórios que são inadequados, mas que vão me fazer ignorar por um momento, mesmo que curto ali, eu não vou precisar lidar com essa emoção. Então, torna-se um padrão de comportamento, eu vou fugir dessa emoção, porque eu não sou digna de sentir isso, não é um sentimento que eu possa considerar legítimo, então eu vou desenvolver vários padrões de comportamento disfuncionais. E acho que é aí que está o adoecimento, quando a gente fala de um ambiente invalidante. É quando a gente mostra para essa pessoa que não é legítimo ela sentir aquilo e ela vai construindo essa série de comportamentos aí que vão, com certeza, destruindo mesmo emocionalmente, assim, adoecendo. Sim, porque às vezes as pessoas chegam na clínica com um discurso pronto. Ela relata algo que machucou, que feriu, enfim. E no final fala, mas tem gente pior. Mas todo mundo passa por isso. Né? Como se aquela pessoa realmente, como você está dizendo, não pudesse viver. Como se ela não fosse digna de experienciar aquela dor, de que o paciente chama às vezes de reclamar, de falar daquilo. Porque tem outras pessoas em situação pior, ou porque todo mundo faz isso, a vida é assim mesmo e ponto final. Então, quando isso ganha nome, né, eu sempre friso isso na clínica, de dar nome para o que está sentindo, dar nome para o que aconteceu, dar nomes para uma violência que às vezes o paciente chega relatando violência doméstica ou um abuso no trabalho. Falo, vamos dar nome para isso, né? Isso é violência. Quanto que às vezes o ambiente daquela pessoa, até colocando uma violência doméstica, né? Então, o ambiente, aquela dinâmica familiar pode levar aquilo como, mas por que você não se defendeu? Ou será que a culpa não é sua? Mas a gente te avisou. Então, isso não ajuda, isso traz a culpa o tempo inteiro para essa pessoa, né? E aí, assim, no ambiente clínico, ela encontra esse acolhimento, essa validação, mas muitas vezes... E as pessoas que não chegam para a terapia, né? Como que eu fico pensando muito nisso. As pessoas que não têm acesso, as pessoas que não têm o tratamento, que não têm esse ambiente, né, terapêutico para... ser validado e acolhido. As pessoas, as famílias, os cuidadores, enfim, negligenciando o tempo inteiro, com falas mesmo. Exato. E é muito mais recorrente do que a gente gostaria que fosse. E ainda assim, trazendo esse contexto, né, de uma violência, eu já vi várias pessoas falando que sofreram violências de mulheres, homens, e ser taxado no grupinho de amigos com nomes pejorativos, com piadinhas. Como assim uma mulher vai mandar em você? Sendo que aquela pessoa passou por um sofrimento, aconteceu ali, às vezes, uma agressão ou algo, muitas vezes, pior, e não é validado. Ou até a criança, que você comentou sobre atender crianças, adolescentes, que
não são validados com absolutamente nada. Então, se essa criança faz alguma coisa, uma birra, ninguém tenta entender o comportamento, o porquê esse comportamento está ali. Exatamente. Mas criança, né? É para chamar atenção. Exato. Né? E assim, Ganha muito essa eu conotação. sempre, quando eu atendo crianças e adolescentes, eu atendo a família também, mas eu também atendo adultos com transtornos de personalidade, como borderline, que com permissão deles, claro, por já serem adultos, eu sempre, com a permissão, com a validação deles, também faço algumas sessões com as famílias. Porque, assim, a grande questão não é culpar as famílias por agirem dessa forma, porque elas também reproduzem o contexto que elas foram inseridas pelos avós, por exemplo, dos nossos pacientes. Então, Uma repetição. é uma né? repetição o Sim. tempo inteiro. Então, assim, o quanto que, por exemplo, um paciente borderline é sempre taxado como ela sente demais. Não foi desse tamanho que aconteceu. Você está aumentando isso na sua cabeça. Nossa, como é difícil. Não pode falar nada para você. Ai, chegou ela, eu tenho que pisar em ovos. E isso, justamente, desenvolve ainda mais os comportamentos problemáticos, o comportamento ali disfuncional, porque como que eu estou sendo ensinada a lidar com as minhas emoções? Exato. E muitas vezes o ciclo dessa pessoa coloca um paciente com borderline como um problema. Então, tem certeza que a gente vai chamar ele? Porque se a gente chamar, pode acontecer alguma coisa e ele vai surtar. Então, também reproduzem outros comportamentos que vêm de criação Sim. e que influencia muito como a gente enxerga o outro e, às vezes, a dor do outro, porque não teve ninguém que validasse a nossa. E que reforça, né, o comportamento. E é incrível ir percebendo essa evolução do paciente na clínica. Nossa. Né? Como a pessoa vai se tornando dona de si, firme no posicionamento, no que ela sente. Como é importante esse trabalho de ensinar o paciente a dar nome para o que ele sente, que não está errado sentir, a se posicionar também. E até a evolução, mas a reestruturação cognitiva também, né? Não só dos adolescentes, dos adultos também, a estrutura de pensamentos mais saudáveis mesmo, que ajuda essa pessoa a estar motivada para mudar aquele comportamento. Que é aquilo, nunca vai ser uma linha reta, mas assim, tá, eu caí de novo nesse padrão de comportamento impulsivo, disfuncional, mas eu posso tentar de novo em outro momento. Eu posso pedir ajuda, que é uma das grandes dificuldades. Como que eu vou pedir ajuda se eu estou em um ambiente que constantemente me mostra que isso não é um problema? O problema sou eu sentir isso, né? E conforme vai passando, que essa pessoa vai criando mais força, vai entendendo o lugar dela dentro da sociedade, dentro das relações que ela vive, eu acho muito bonita a gente ver a mudança e a evolução que ela começa a ter. Quando ela começa a dizer os nãos, eu não vou fazer, eu não vou aceitar isso. A imposição de limite, né? Exato. Sim. E aí eu percebo que muitas vezes oscila muito. Então, eu não colocava esses limites, eu não falava o que sentia. E aí agora eu coloco o limite até demais. Eu falo não até demais. Vai para outro extremo, vai né? para o outro extremo. Até que a gente consegue exatamente achar o equilíbrio. É que tem uma questão, acho que com certeza vocês percebem também, que a questão da aprovação. O quanto a pessoa não fala o não que deveria falar, não coloca o limite que deveria colocar, porque ela vai perder a aprovação. E às vezes perde mesmo. Né? Não tem como, a gente não tem esse controle do outro. Sim. Então, e trabalhando também esse medo do paciente de perder o outro. Até porque a gente não perde pessoas, as pessoas a gente não nos pertencem, sim, né? Sim, exatamente. E é isso, né, que também a gente normaliza nesse ambiente clínico. Tá tudo bem você desagradar o outro, tá tudo bem você impor um limite que vai desagradar, né, mas que faz parte ali da sua saúde mental mesmo. O quanto que, de repente, você agrada a outra pessoa, mas se negligencia, se arrepende, remói, entra num ciclo ruminante de por que eu fiz isso, por que eu não consegui de novo, e eu que
tenho questões aí, e entra nessa estrutura de pensamentos que, mais uma vez, adoece emocionalmente, né? Até as relações interpessoais dessa pessoa. O quanto que, muitas vezes, elas podem ir até para o caminho do isolamento. Se eu não sou capaz de estabelecer limites, se eu não sou capaz de fazer uma manutenção de relações saudáveis, logo, eu não sou digno, então, de manter uma relação ali. Então, é melhor eu me isolar, é melhor eu ficar comigo, porque é menos custoso, né? Assim, claro, os prejuízos são muito grandes, mas, de alguma forma, é um padrão ali, uma zona de conforto de que é menos custoso eu me isolar. É bem E vem complicado. a culpa, um monte de várias questões, né? E no início a gente percebe esse comportamento, inclusive do paciente com o psicólogo, porque eu já ouvi de você prometeu isso para a sua psicóloga, ou a pessoa ficar se remoendo a semana inteira porque não fez algo que ela disse que ela faria, e chega na sessão e eu, tá bom, Exato. tá tudo bem. Achar que não pode errar. Não, mas eu conversei sobre isso semana passada. Como que eu vou falar que eu fiz de novo? Exato. né? Exato, isso tá tudo bem, é o seu processo. É o processo para É elaborar isso. tudo, né? Por conta das punições, né, Nath? exato. O quanto que as pessoas são punidas o tempo inteiro, verbalmente, psicologicamente. Então, se eu erro, eu sou punida. Pela minha família, no meu casamento, enfim, nas minhas relações, no meu trabalho. Então, se eu não entrego algo no prazo, pode ser que eu seja punida nesse ambiente que adoece muito. A gente, enfim, sabe e vê muito isso. Então, quando chega na terapia, também o paciente já está condicionado ali a se esquivar, porque, opa, peraí, vai ter alguma punição. Na TCC, a gente trabalha muito com as tarefas terapêuticas, né? A gente passa muito, mas sempre com o objetivo de ser estratégias que ele aplique no ambiente real, na vida real dele, nos desafios que ele está vivendo ali, naquele momento, e que aquilo, aos poucos, se torne uma habilidade para ele lidar com isso na vida. Uma das grandes bases da TCC é que o paciente seja o seu próprio terapeuta quando ele receber alta do processo terapêutico dele, né? Então, basicamente, ele se virar nos 30 com ferramentas ali que ele foi desenvolvendo de forma muito colaborativa no processo terapêutico. Então, eu sempre trago isso para eles. Você não precisa me trazer essa tarefa de volta. Até porque pode ser que a gente tenha falado sobre isso, a gente tenha construído essa tarefinha juntos, mas que você não teve que enfrentar nenhum desafio para aplicar isso. E tá tudo bem, não é algo que eu vou te cobrar. É algo para que você lembre de quando você precisar aplicar isso. Para que você não sofra, para que esses comportamentos impulsivos sejam reduzidos. Então, enfim, é toda uma questão que é desafiador para a gente também. Na DBT, a gente trabalha muito o quanto que o terapeuta precisa aplicar o mindfulness, né? Que é a habilidade de você se trazer para o momento presente, para o seu consciente, reduzir pensamentos automáticos, que é muito difícil, e a impulsividade, porque quando vem um paciente desajustado, desestabilizado emocionalmente, muitas vezes você pode fazer um questionamento que não vai ajudar ele naquele momento. Então, até as tarefas de casa que a gente passa, eu também aplico ali em uns minutos antes ali da sessão, né? Pra gente também... Não, deixa eu desacelerar, né? Porque talvez ele não esteja no mesmo ritmo que eu e ele não esteja pronto para ouvir o que eu já tenho pronto para levar para ele, né? E quando a gente monta uma conceitualização ali do paciente colaborativa, que você vai trazendo, às vezes, algumas coisas para o paciente, e ele fala, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto, justamente por isso, porque às vezes a gente pegou algo que era um pensamento automático que ele tinha e você mostrou como esse pensamento influenciava. E você vê, parece que você vê a chavinha virando na cabeça dele de... Um insight, nossa, como se clareasse alguma coisa que realmente né? Exato. De fato, E aí a gente começa a ver esse tipo de mudança da pessoa, mudar o posicionamento. Então, da mesma forma que para alguns vai sentir um peso na terapia, que eu já vi muita gente
no TikTok que fala, você tem um psicólogo, coisas assim, falando que sentia um peso, justamente por isso, porque ele vai pedir para eu fazer, porque ele vai fazer isso. E a gente pensar, mas fala pra mim. Exato. Diz E assim, aí. sentir é custoso. Não, é difícil você sentir uma dor emocional. Mas é justamente também desenvolver a habilidade de tolerar aquele mal-estar. Se permitir sentir isso, né? Se permitir Exatamente. sentir E esse assim, desconforto. como que eu lido com essa emoção? Então, será que eu vou desenvolver um comportamento de me organizar sensorialmente, internamente, sei lá, numa compulsão alimentar, num abuso de drogas, em comportamentos compensatórios, mas que vão me trazer algum tipo de prejuízo, né? Tanto físico quanto emocional, social, enfim. Então, esse espaço da terapia de eu tenho esse momento para desenvolver estratégias, para eu resolver problemas e lidar com a minha emoção. Eu vou ter que sentir. Sentir é involuntário, né? Assim, eu só preciso aprender a tolerar isso, desenvolver habilidades assertivas para lidar com o que eu estou passando nesse momento, né? Exato. Infelizmente, a gente não tem controle das atitudes do outro, do que o outro vai falar, vai fazer. Mas a gente consegue ajustar como a gente vai se sentir. O quanto isso vai impactar, o quanto a gente consegue pegar para nós e talvez mudar um comportamento, porque realmente não fazia sentido naquele momento. E o quanto, não, essa pessoa falou e ela está errada. Eu agi dessa forma porque eu fui desrespeitado. Ela, sei lá. E quando a gente fala de crianças, né? Às vezes a família... você fez alguma coisa que não era para fazer. Então, você vai ficar no cantinho ali, de castigo, pensando no que você fez. E aí, dá vontade de falar, tá, minha senhora, mas como que essa criança vai pensar de forma autônoma, num ambiente totalmente aversivo, que é o castigo, e como que você ensina essa criança a pensar e reavaliar o comportamento dela? Né? Então, tem até uma colocação que eu gosto muito. Vocês falam que fariam tudo pelo filho de vocês, mas vocês estão, de fato, ali motivados a trabalhar suas questões emocionais para ensinar eles a terem estruturas e padrões de pensamentos e comportamentos funcionais também para lidar com os desafios da vida. Porque, assim, quando você coloca uma criança ali de castigo e fala para ela, por si só, pensar no que ela fez, você está totalmente fugindo de um problema que também é seu. Essa criança não tem um cérebro formado, essa criança não tem autonomia e maturidade para lidar com esses problemas. Você deveria ter. Você é responsável pelo ambiente que molda, né, e as crenças que você tem moldado e desenvolvido na vida da sua criança. Então, essa responsa também é sua. Então, que também eu trago muito isso nas orientações parentais, né? O quanto que os pais precisam se implicar nesse desenvolvimento. E tem algum ponto, a clínica com criança é super interessante, vai bem diferente, né, da clínica com adultos, que é bem lúdica. Mas tem algum ponto, claro que é bem diverso, mas que você percebe que repete, assim, em relação ao núcleo familiar, aquele ambiente? A estrutura mesmo, a dinâmica familiar, né? O quanto que os pais, muitas vezes não, a maioria das vezes não sabem lidar com esse desenvolvimento, com os desafios que aparecem e são naturais. Por N motivos, né? Por trabalharem demais, por valores mesmo. Então, tem pais que batalham e lutam muito para dar uma estrutura material e financeira muito boa para os filhos. Mas essa criança fica o dia inteiro na escola ou o dia inteiro com babá. Então, assim...
por valores mesmo, assim, não, isso é o que eu quero e o que eu quero proporcionar para essa criança. E isso, para mim, é muito mais importante, por exemplo, do que o afeto, do que a atenção. Então, a gente também trabalha muito no desenvolvimento infantil os valores da família. O que você quer proporcionar e alimentar mesmo no desenvolvimento do seu filho, né? E aí, lógico, a gente repensando tudo isso. O quanto que é importante o tempo de qualidade, o quanto que é importante o afeto, a comunicação funcional e assertiva, né, com essa criança. Então, muitas vezes, na hora ali da birra, você não vai fazer a criança parar de chorar e fazer com que ela entenda ou desenvolva comportamentos mais socialmente adequados. Mas você vai conseguir acolher ela, primeiro desenvolvendo a sua paciência ali, respirando fundo. E, não, peraí, deixa eu acolher essa criança. Deixa eu primeiro diminuir essa desregulação emocional. Porque o que acontece muito a criança está desregulada, ela não está me ouvindo. Então, eu vou aumentar a minha voz. Eu vou gritar com essa criança, eu vou segurar essa criança. E isso só vai aumentando. Uma desregulação se torna, de fato, uma crise, né? Então, é mais ou menos a pergunta, né? O manejo familiar. Um dos maiores problemas que eu enfrento na clínica infantil é o manejo familiar. E você já teve alguma situação que os pais se recusaram a não querer fazer esse manejo e aí coloca a culpa exclusivamente na criança, porque ele é assim, porque ele é mimado, ele é assim... Leva porque... a criança, ela resolve, né? Exatamente. Então, eu sinto muitas vezes que é muito difícil a gente fazer esse papel só você, e aí você pede para continuar em casa, ter uma extensão do seu trabalho, e eles te podam, ou você tenta falar com a escola e eles te podam também. Então, fica muito difícil. Sim. A criança é o problema sempre. Então, já teve algum caso, você já sentiu, às vezes, pressionada a resolva, essa criança é problemática? Várias. Só que eu sou muito transparente, né? Eu sempre falo para as famílias e para a escola que quando a gente fala de criança é um desenvolvimento, é um trabalho em equipe, multidisciplinar. Então, é uma terapia, né? É a família na mesma página e a escola na mesma página. Então, eu não consigo desenvolver uma criança uma vez na semana, 50 minutos. Toda a extensão do meu trabalho precisa ser feita nos ambientes reais dessa criança, que é casa e escola. Mas tem mães, mas é que eu trabalho muito, fica com a avó. Então, o problema é a avó, mas a avó mora com a gente, então não tem o que fazer. E a gente adapta a estratégia, mas é sempre um desafio. Acho que essa é a pior parte quando a gente pensa que talvez a gente não vai conseguir fazer 100% que a gente poderia fazer, porque o problema sempre é colocado em outras pessoas. Fica jogando um para o outro o problema, a pessoa não consegue olhar para si, ter essa regulação que ela precisa, ir atrás de um profissional que possa ajudar. Então, muitas vezes, a gente vai transferindo responsabilidades, transferindo problemas para essa criança. Sim. Então, justamente o que você falou, se cada vez eu for aumentando o meu tom de voz com essa criança, é isso, ela vai entrar em uma crise. Essa criança não vai pensar, vou fazer birra hoje, eu quero encher o saco dos meus pais. Exato. E É o comportamento a frase, que né? comunica Essa criança algo. está me testando. É. Isso é bem E comum de se ouvir, né? é sempre o comportamento da criança comunicando algo. Eu sempre falo para as famílias. Não importa a idade, não importa a faixa etária, adulto, adolescente, criança. Todo comportamento comunica algo. Por trás dele sempre vai ter uma função, né? Quando a gente fala de comportamento disfuncional, não é que é o comportamento que muitas vezes não vai ter função, mas é um comportamento problema que a gente precisa entender qual é o ganho secundário que a pessoa, a criança está tendo, emitindo esse comportamento de forma repetitiva, que a gente precisa recalcular a rota. Então, o que ela está conseguindo com esse comportamento, falando de criança? O que ela está conseguindo com esse comportamento que ela emitiu uma vez, ela conseguiu algo, ela obteve algum ganho. Então, sei lá, sempre que os pais saem para comer fora com a criança começa a fazer birra, puxa a toalha da mesa. O que falta nesse ambiente?
né? Então, e aí o pai vai lá uma vez e dá a tela para essa criança. E aí ela fica comendo, vendo o desenho. E aí, no dia seguinte, eles vão comer em outro lugar. Ela emite o mesmo comportamento e ele dá a tela para essa criança. A criança já aprendeu. Se eu emitir esse comportamento, ela não vai ter a consciência que é disfuncional. Quem tem que ter esse entendimento são os pais. Exato. Então, é isso que eu sempre vou trabalhando com a família. Sim, e é difícil às vezes, a gente entender onde estava o comportamento que aquela criança aprendeu. Então, eu sempre explico, né, quando eu atendo criança, é comportamento aprendido. Justamente o que você falou, eu aprendi é um produto, o que funciona. né, do meio onde ela tá, escola, Exato. família. Então, aprendi o que funciona, eu vou reproduzir. Às vezes, no quesito de alimentação. Se ela aprendeu que se ela não comer bonitinho arroz, feijão na hora do almoço, daqui a uns 15 minutos, no desespero para aquela criança comer, você vai no McDonald's, você vai dar um biscoito. Exato, e ela vai, eu sempre falo para as famílias. Inclusive, eu trabalho em parcerias com algumas nutricionistas, né? Faço ali reuniões e elas me trazem algo que eu já pensava muito, mas eu ficava meio assim de levar para as famílias. A criança que não comeu no almoço, ela consegue ficar tranquilamente sem comer nada até a janta. Essa criança não vai morrer de fome. Mas algo a gente está mostrando e ensinando essa criança de que ela precisa, obviamente não precisa comer tudo, né? Não vai entuchar a comida para essa criança, mas se ela não come nada, porque daqui 10 minutos ela vai ter acesso a uma bolacha, ao McDonald's, então, assim, não, né? A gente tem que trabalhar uma rotina estruturada. A criança não vai seguir rotina estruturada, a família que tem que estruturar e seguir. Uma coisa que eu falo muito para os pais, não adianta vocês quererem que o filho de vocês comam sem usar as telas ali, sem estar numa televisão, se vocês estão jantando assim, respondendo o chefe, respondendo não sei quem, falando com não sei o quê. Então, o adulto tem que ser o modelo para essa criança. Se é uma refeição sem telas, todos têm que estar sem telas. E o que a gente vai fazer nesse ambiente? Conversar. Como foi o seu dia? Eu sempre falo para os adultos, deem um modelo. Uma das queixas a gente já foi para o assunto de criança, né? É tão vai vasto, abrindo né? várias portas. Mas muito... uma das coisas que os pais trazem muito eu pergunto como que foi o dia da criança, ele fala, foi legal. Mas qual o modelo que você dá? Você contou como foi o seu dia? Você nomeou pelo menos 3 emoções que você sentiu no seu dia? Como que essa criança vai ter repertório de identificar a emoção se você não dá? Sim. E isso é uma questão, agora trazendo para a vida adulta e para o ambiente invalidante, que é como que eu ajudo essa pessoa, sei lá, vamos supor um adulto aí que ainda mora com os pais, né? E a mãe traz constantemente, mas ela é custosa, mas ela é muito dramática, mas é porque ela nunca consegue dosar essa emoção dela, sempre é muito intensa, a gente não tem paciência. Ajuda a nomear, normaliza. Todo mundo sente. Sim. Proporciona esse ambiente. E aí, olha, eu já passei por isso, eu já senti isso. Mas como que a gente pode lidar com isso de uma outra forma? Exato. Mas muitos adultos não sabem o que sentem. Isso é uma questão. Vira um turbilhão, um monte de Exato. coisa sem nome. E não é incomum eu receber demandas na clínica de... E como você se sentiu em relação a isso? Normal. Exatamente. Como que eu deveria me sentir? Me diz você. Como você deveria se sentir se eu te desrespeitasse? Se eu te agredisse de alguma forma? Então, não consegue falar. Uma vez eu dei um nome a uma emoção e ela... meu Deus, existe um nome para essa emoção. Dá para organizar, Exato, né? dá para organizar. Que interessante, a gente consegue colocar lá numa caixinha. Não é só... uma emoção estranha, uma angústia, um aperto no peito, uma coisa. E não sabe, porque justamente esse ambiente invalidante veio desde pequena, de engole o choro. Engole o choro. Eu vou te dar motivos para chorar de verdade. Então, o motivo daquela criança não era o suficiente para ela chorar, para ela se sentir
angustiada, se sentir mal. Reclama de tudo, você tem tudo, não sei o que você está reclamando, né? Exatamente, que entra nessa questão. A família proporciona tudo de estrutura, né? É escola particular, é natação, futebol, é tudo, todos os brinquedos, mas e o afeto? E esse tempo de qualidade para nomear os sentimentos. E quando eu trabalho com adultos, a identificação de emoções, né? De nomear, que a gente sempre faz a checagem de humor no começo da sessão, como que você se sentiu essa semana, que aí já vai associando a eventos, né, que foram acontecendo, episódios por trás, tá? Se eu consigo identificar e nomear o que eu estou sentindo, a gente pega essa emoção e a gente desenvolve um repertório, estratégias e habilidades para você lidar com isso das próximas vezes que você sentir também. E que essa emoção, né, esse nome, ela pode aparecer em várias situações da sua vida, mas você sabe, você tem a consciência do que é. E por isso ter um nome, você normaliza e aceita. Eu vou sentir, eu posso ter esse espaço para eu me acolher, eu posso, né, sei lá, eu não preciso, ou eu posso pedir ajuda, ou eu posso tentar me acolher primeiro, me acalmar, respirar. Eu não preciso agir na impulsividade, eu não preciso ir para o bar, beber, para tentar aliviar o que eu estou sentindo internamente. Eu não preciso comer compulsivamente para tentar aliviar essa emoção que eu estou sentindo, porque tem muito isso também, né? Eu tive um dia difícil, então eu mereço ali comer tudo que eu tenho vontade de comer naquele momento para suprir uma coisa que, de repente, é emocional, né? E na DBT a gente tem muito isso também, analisar até os sintomas físicos que esse sentimento nos traz. Sim, né? A gente cortei. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, né, é a ponta do iceberg do que aparece na clínica. Porque chega muita coisa. E, claro, que ninguém sabe de tudo, né? Então, um dos pontos também que é o seu trabalho, que você trabalha, não só como psicóloga clínica, mas também como supervisora clínica. Sim. Que é esse apoio para o profissional, né? Como é essa parte do seu trabalho? Fala um pouquinho pra gente. É um encontro, é uma sessão mesmo. Eu posso fazer em grupos, né? Com alguns psicólogos ou individual. Eu mando um questionário, eu estruturei um questionário para esse psicólogo falar, eu quero trabalhar, eu quero trazer 2 casos clínicos, né, de 2 pacientes meus, ou um só, e aí eu tenho uma série de perguntas ali para já ir direcionando o raciocínio clínico dele, para que a gente consiga elaborar e desenvolver juntos em sessão. Então, a supervisão também é um momento de acolhimento, né, para esse psicólogo que muitas vezes está fragilizado emocionalmente, está inseguro de ter aplicado alguma intervenção que ficou em dúvida se era para aplicar. Então, é um momento de muito acolhimento e da gente elaborar novas estratégias e conduzir esse caso clínico, né, com esse paciente, com estratégias, estruturar sessões mesmo, mas vem muito dessa coisa da insegurança também do psicólogo, de será que eu apliquei alguma coisa que não era para aplicar? Será que eu falei algo que não era para falar? Ou casos muito graves, né, que dá uma certa insegurança também. Então, a gente estuda esse caso, a gente faz toda uma análise funcional, o comportamento que aquela pessoa trouxe para a sessão, quais foram as observações que esse psicólogo teve durante os atendimentos. Então, é realmente assim, toda uma análise funcional para a gente entender, fazer um raio-x mesmo desse paciente. E aí, como que ela pode conduzir daqui para frente. Sim, porque é um medo que a gente sente, tanto quanto psicólogo recém-formado, e que, às vezes, continua, porque um pai comentou alguma coisa sobre a sua abordagem, ele não concordou, e isso, às vezes, te coloca em dúvida, ou o paciente pontuou que não gostou do que você falou, e isso sempre vai te colocando em dúvida e te faz refletir. E quando você vai para a supervisão, às vezes o seu posicionamento foi correto. A pessoa só precisa digerir. Validação e digerir, exatamente. E essa coisa de acolhimento mesmo, né? De que, às vezes, você aplica uma estratégia que você não sabe o nome. E aí, na supervisão, isso tem um nome também, né? Então, não, você aplicou, sei lá... nem sei, tem várias estratégias que nem me veio o nome na cabeça, mas, enfim, você aplicou essa estratégia, né? Mas foi no momento correto?
Vamos pensar juntas. Então, eu devolvo também esse questionamento para a psicóloga, para o terapeuta ali, para a gente pensar mesmo na condução clínica. E é o que até eu faço supervisão. Eu tenho, né, uma supervisora ali, sempre... Psicólogos ali sempre apoiam. Por trás de um psicólogo sempre tem um outro. Então, eu também, às vezes, não faço assim toda semana, mas quando eu tenho casos ali que estão me demandando mais, que você senta, você lê prontuário, você estuda o caso e você fala, eu não estou conseguindo mais desenvolver esse repertórios para trazer novas possibilidades para essa sessão. Acho que eu travei, porque tem isso também. Eu travei com esse paciente. E aí, às vezes, vem um pensamento de é melhor eu passar o caso. Talvez eu não esteja ali preparada para conduzir esse caso. E aí você vem para a supervisão e aí você com certeza se fortalece em relação a isso. Não, você está conduzindo, eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão, a gente vai desenvolver novas estratégias. Tá super correto o que você fez, ou olha, essa estratégia aqui de repente não cabia nesse momento, mas como que foi o pós, qual que foi a resposta emocional e comportamental desse paciente quando você aplicou tal estratégia? Foi tal, vamos analisar, vamos entender. Então, é muito importante, assim, são sessões que eu faço com as psicólogas que realmente, assim, eu coloco 50 minutos, mas às vezes vai 1h30, 1h e às vezes eu já fiz supervisão de 2 horas, de um caso só, porque é uma coisa assim que você vai vendo o alívio do profissional de, não, eu vou continuar, eu vou seguir com esse paciente, eu sou totalmente qualificada para isso, e é esse espaço de acolhimento. Sim, entender, né, que você muitas vezes não está sozinho, que esse supervisor também já passou por isso, ou passa em alguns casos. É muito importante até na condução de mandar uma mensagem. E eu sei que às vezes parece muito bobo quando a gente fala, nossa, a dificuldade que às vezes a gente tem de mandar uma mensagem. E eu sempre tento explicar para os pacientes que a mensagem não tem tom de voz. Então, você precisa ser o mais polido, e mandar pedir ajuda para um supervisor, às vezes, em sessão. Você deu o caso e eu respondi tal coisa. Ou o que você acha que eu poderia responder neste contexto para não parecer grosseria? Porque, às vezes, você vai tentar ser prático e soa como grosseria. Ou que você está invalidando essa pessoa, e muitas vezes não é isso. Você só quer que ela pense de uma outra forma. Exato. Então, a gente fica um pouco nessa dúvida de como conduzir, às vezes, pelo telefone. Porque não tem voz, você não sabe qual é a entonação. Então, eu posso estar de bom humor e eu leio, oi, tudo bem? Como eu posso estar de mau humor e ler, oi, tudo bem? Interpretativo. É interpretativo. Então, às vezes, a gente manda, o outro não recebe isso bem, então é aquela coisa, eu mando A, você entende B, e no final foi C a sua resposta, e vai... E fora, que é o espaço para o psicólogo pensar e se entregar para os casos também. Porque se a gente pensa numa realidade, por exemplo, de psicólogos que estão em clínicas, atendendo convênios, que tem, sei lá, 50 pacientes numa agenda, qual o espaço que aquele psicólogo tem para parar, desenvolver um raciocínio clínico fora da sessão? Porque, lógico, você tem o raciocínio clínico ali com o seu paciente. Ele está ali falando, você está avaliando várias coisas. Mas o fora também, porque é o que eu falo, a clínica não é só os 50 minutos que você tem com aquele paciente. É tudo o que acontece por trás. E se você tem uma agenda muito extensa de pacientes, qual é o momento que você para ser responsável com esses casos que você assumiu? Né? E assim, às vezes é isso, assim, eu preciso de alguém para me ajudar nisso, porque sozinha eu não estou dando conta. Né? Então, esse espaço também para a psicóloga, não, peraí, deixa eu ter esse espaço para estudar sobre esse caso, porque muitas vezes eu não tive, minha rotina me engoliu. Sim, e é muito comum a gente perceber que isso acontece dos convênios. E cada vez eu percebo mais que muitos diminuem o tempo de sessão e pagam muito menos. Não é incomum em grupos a gente ver que tal convênio vai pagar
sei lá, R$20 e é 30 minutos de sessão, para que vai colocando um atrás do outro. Então, às vezes, a sua mente nem fechou a abinha Exatamente. do paciente anterior. Exatamente. É. E fica comprometido, né? Totalmente. Porque a escuta fica comprometida. Totalmente. E o espaço, como que eu programo o meu atendimento antes, né? Então, estratégia, avaliação, protocolo, como que eu organizo isso antes se eu não tenho espaço nem para ir no banheiro e tomar uma água? Se eu devolvo um paciente na recepção e já tem outro já me esperando, qual que é o tempo que eu tenho para programar isso? Então, eu falo que a supervisão também é esse momento de acolher, inclusive as psicólogas que já estão exaustas, né? Com a clínica, enfim. E aí a conversa vai muito além também dos casos clínicos, vai até de pensar a carreira profissional mesmo. Sim. Quais os outros caminhos que você deseja tomar, né? Indicações, tudo, especializações, porque às vezes um psicólogo com uma agenda lotada não conseguiu nem fazer uma especialização. Segue ali uma abordagem que se identifica, mas eu não tenho tempo para fazer uma pós. Então, é um momento de troca também, de psi para psi, né? Que é muito importante também. Sim. E até, às vezes, as trocas que a gente faz no bastidor, assim, antes de começar, depois, de falar, como você lidaria em tal situação com um amigo, né? Da gente conseguir ter um outro olhar que, às vezes, não ia. Então, acho que a supervisão é o melhor que a gente pode ter, porque ali você tem uma pessoa que está 100% para você, quando muitas vezes você não está 100%. E que tem uma questão de que muitas vezes você está envolvida emocionalmente, não na vida do paciente, que esse não é o nosso papel, mas você está envolvida emocionalmente no processo terapêutico dele. Então, a supervisora, ela está ali para também te ajudar a olhar com uma outra perspectiva. Envolvida emocionalmente, às vezes, de estar insegura, né? De todas as emoções mesmo, que implicam ali o atendimento clínico. Então, essa supervisora não está envolvida emocionalmente, ela consegue te direcionar para uma outra perspectiva clínica. Opa, peraí, não, vamos olhar, vamos direcionar, vamos desenvolver tal habilidade. Você já ouviu falar de tal estratégia? Você já aplicou tal coisa? Sabe que protocolo é esse? Você nunca levantou essa hipótese diagnóstica para o seu paciente? Por quê? Quais os critérios? Quais critérios que você observa nesse paciente? Cabe um diagnóstico? Não cabe? Então, às vezes, é isso. Você está preocupada em, será que eu estou indo bem? Como que eu estou sendo para esse meu paciente? Mas existe toda uma estrutura por trás, né? É uma vida que está ali, né? Uma pessoa que está confiando e que vai levar muito a sério o que é dito num contexto terapêutico. Sim. Né? E, cara, a gente poderia falar disso por horas. Nossa, Tá super sim. gostoso conversar. Né? Eu sempre brinco que todo convidado tem que ter uma parte 2. Não tem como a gente falar tudo e continuar diferente. Sim. Né? Seria interessante voltar, porque tem muita coisa para ser dita. Ai, gente, amei. Né? Mas o nosso Ai, tempo que já bom. tá... A gente nem viu. Quando eu olhei, eu falei, nossa, já passou. Sim, sim. É super gostoso. Mas E muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigada por ter gente. aceitado o convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super ansiosa. Fiquei super ansiosa, mas muito obrigada. Esse espaço, né? O podcast, assim, quando eu acessei a página de vocês, quando a Nath me falou que estava com esse projeto, eu acho assim que nós, psicólogos, a gente tem que ocupar vários espaços. A gente tem que estar na internet, a gente tem que estar em podcast, a gente tem que estar em palestra, a gente tem que estar em vários espaços, porque é trazendo informação, né? Com base científica, com estudo, com ética, com responsabilidade, porque a internet está com muita desinformação. É muita gente falando de coisa que não tem respaldo científico, é muito... Vou falar, vou ser cancelada, é muito coach falando coisas sem pé e nem cabeça. E esse espaço é um espaço justamente para a gente falar sobre coisas que acredito que possa mudar a vida de alguém também, né? Nem que seja eu vou buscar terapia, né? Sim. Eu vou começar com isso. Que já é um passo enorme. Porque eu agora entendo que o ambiente me molda. Às vezes as pessoas não têm essa consciência de que o ambiente molda.
né? De que os meus comportamentos, as minhas crenças, as minhas estruturas de pensamento não são desenvolvidas só por mim. Eu não sou responsável por todos os problemas que acontecem na minha vida. Né? Então, eu posso, sim, estar em um ambiente invalidante, não por culpa do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, mas eu posso estar nesse ambiente. Então, talvez eu precise buscar uma ajuda profissional, né? Exatamente. Busquem, façam terapia. Façam terapia. Como quem está assistindo, cá, pode te encontrar nas suas redes sociais. seu No contato. Instagram é psi.camilamendonca, que é Mendonça, só que sem o C. Psi Camila com 2 L's, Mendonca. Muito obrigada. Ótimo, obrigada Cami. A gente vai por deixar aceitar. também na descrição. Ai, obrigada. Para as pessoas Me te sigam seguirem. muito, hein? Por favor, gente. Ela é maravilhosa, inclusive como supervisora. Recomendo. E Obrigada, tem que ter uma Nath. próxima, com certeza. Agora, Adoramos gente, que eu já perdi bate-papo. o medo, pode me chamar. Pode ter certeza que a Até gente a vai próxima, com chamar. certeza. Muito obrigada, Ai, eu que viu, agradeço. Cami? Obrigada.